Fala galerinha, bora lá de novo. Então, na nossa última aula a gente falou muita coisa bacana, muita coisa importante, falando sobre os números naturais. Continuamos trabalhando em cima dos números naturais, falando sobre divisibilidade, números primos, critério de divisibilidade, múltiplo e divisor. Agora a gente vai falar sobre MMC e MDC. Então, já utilizando o que a gente fez na nossa última aulinha, quando a gente listou aqui os múltiplos do 6, os divisores do 6, múltiplos do 8, divisores do 8, o que que eu quero que você perceba? Então, a gente pode calcular quem é um múltiplo comum entre dois números, quem é um divisor comum entre dois números, isso pode ajudar a gente a resolver muitas questões que utilizam essa ideia. Então, se liga só. Quando a gente olha para a lista dos múltiplos do 6 e do 8, a gente percebe que existem alguns múltiplos que são comuns, que estão tanto na listinha do 6, tanto na listinha do 8, ok? Por exemplo, eu olhei com calma, o primeiro deles é o 24, ok? Então, o 24, ele é um múltiplo que a gente diz que é um múltiplo comum, beleza? Deixa eu fazer o risquinho bonitão aqui no 24. Aqui, ó, tanto no 6, tanto no 8. Outro, ó o 48 ali. 48, ok? O zero, zero também, ok? O zero é um múltiplo comum dos dois. Fechou? Então, essa listinha aqui, 0, 24, 48, compõe múltiplos que são comuns ao 6 e ao 8. Para algumas situações específicas, a gente saber quem é o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre dois números, vai ser importante, porque vai falar sobre ideias que a gente pode trabalhar em algumas situações específicas, ok? Que nem a gente vai ver já já a seguir, ok? Olha só, presta atenção. Esse mínimo múltiplo comum a gente chama ele de MMC, ok? É uma siglazinha para esse cara. E aqui, esse mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre o 6 e o 8, vai ser o primeiro múltiplo comum diferente de zero, ok? Então, nesse caso, o MMC entre o 6 e o 8 vai ser o meu número 24, ok? Olha aqui, o 24, beleza? Show de bola. O zero a gente nunca considera como o menor múltiplo comum, porque se for assim, para todo mundo vai ser zero, ok? Não vai ter um significado importante para diversos tipos de questões, ok? Mas eles não são os únicos múltiplos comuns, só são os menores e diferentes de zero, ok? Porque o 48, por exemplo, é um múltiplo comum entre o 6 e o 8, ok? Curiosidade, os múltiplos comuns do 6 e do 8 são os múltiplos do 24, 0, 24, 48 e assim vai. Fechou? Massa, massa, massa. Agora, quando a gente fala sobre divisor comum, também tem uma ideia. Olha só aí, o 6 e o 8, eles vão ter divisores também comuns. O 1, como ele é divisor universal, então ele vai ser um divisor comum do 6 e do 8. Mas além do 1, eles vão ter outro. Quem? O 2. Olha aí, o 2 está na lista dos divisores, tanto do 6 quanto do 8. Então, a gente consegue ver que eles possuem divisores comuns, o 1 e o 2. A gente também vai trabalhar muito com essa ideia de máximo divisor comum, ok? Bora entender a lógica do porquê que no múltiplo é o mínimo e do porquê no divisor é o máximo. Se liga só, você concorda comigo que múltiplos comuns eu não vou ter só um, eu vou ter o 0, 24, 48 e assim eu vou continuando? Então eu não vou ter um máximo, sempre eu vou conseguir continuar, uma lista infinita. Fechou? Então eu não vou pegar o maior múltiplo comum, eu vou pegar o menor, então vai ser o mínimo múltiplo, ok? Já no divisor você vai pensar assim, ó, dividir é bom, a gente tem que dividir com os outros, fechou? Então, a gente vai dividir ao máximo, então é o máximo divisor comum, ok?
Maravilha. E nesse caso, quem vai ser o maior divisor comum desses dois números? Vai ser o 2, ok? Então, o MDC, o maior divisor comum, vai ser o número 2. Beleza? Professor, sempre quando eu precisar calcular MMC e MDC, eu vou precisar fazer a listinha dos múltiplos, a listinha dos divisores. Não, não precisa. O que que a gente vai fazer? A gente vai fatorar os dois números juntos. Então, 6 e o 8. Olha para cá, olha para cá. 6 e o 8. Bora fatorar eles dois juntos. Vai ficar assim. Vai dar por 2. Lembrando, que nem eu falei na aula passada, esses caras que estão à direita da minha barrinha são sempre números primos, então é o 2, 3, 5, assim vai. Nesse caso, a gente vai fazer bem assim. Então, a gente vai dividindo em conjunto esses caras, ok? Quando dá. Quando só um deles é divisível, a gente vai repetir o outro. Não entendi, professor? Vem comigo, ó. 6 e 8. Coloco 2, porque o 2 divide pelo menos um deles. Nesse caso, divide até os dois, né? Então, aqui vai dar 3, que é 6 dividido por 2. E aqui, vírgula, 8 dividido por 2 dá 4. Também dá para fazer a divisão exata. Beleza? Aí, ó, agora que vem o detalhe. Pelo menos algum deles eu consigo continuar dividindo por 2? Sim, o 4 ele é par, dá para continuar dividindo por 2. Então aqui você coloca o 2, ok? Professor, e o que que eu faço com esse 3? Você vai repetir. 3 dividido por 2 não é uma divisão exata. Então você vai, pega e repete o número. Então aqui vai ficar o 3, ok? Repetir. 4 dividido por 2 dá 2, ok? E aí você continua. Dá ainda por 2, porque o 2 é divisível por 2. Aí vai repetir o 3, que não dá. E aqui 2 dividido por 2 dá 1. Na faturação com um número só, a gente não tem que chegar no 1. Aqui, como eu tenho dois números, eu tenho que chegar no 1, 1, ok? Massa. Então, eu vou continuando, ok? E o que que eu faço com esse 1 aí? Repete ele, ok? Ó, o 2, tem como eu colocar ele aqui? Não tem como, porque nenhum dos dois é divisível por 2. E a gente já chegou no 1, então a gente vai para o nosso próximo número primo. 2 já foi, bora para o 3. Então aqui, 3, 3, ok? E aqui vai ficar 1, e aqui repete 1. Chegamos no que a gente queria, 1, 1, 1, 1, 1, ok? Massa. Professor, tá, e aí, o que que eu vou fazer agora? Se a gente quisesse descobrir quem é o MMC, então a gente vai pegar esses números primos aqui e vai multiplicá-los, ok? Então, o MMC, MMC, desses dois números que estão aqui nessa primeira linha, ele vai ser a multiplicação desses números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, MMC do 6 e do 8 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Aí, ó, faz a multiplicação. Pode fazer na ordem, tanto faz, né? Porque multiplicação, ordem de fatores não altera. O produto vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, ok? O mesmo resultado que a gente já tinha encontrado aqui quando a gente fez a nossa listinha, beleza? E o meu MDC, como é que seria? Cara, o MDC a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ver qual que é o fator primo que dividiu todo mundo que está na linha dele. Por exemplo, aqui o 2, esse 2. Ele dividiu tanto o 6 quanto o 8? Sim. Aqui ficou 3 e 4, então ele dividiu. Aí você vem e circula esse cara. Ok? Esse 2, ele dividiu os 2 aqui? Não, ele só dividiu o 4. Ok? O 3 a gente repetiu. Ok? Aí no final, o que que você vai fazer? Você vai pegar esses caras que você circulou e vai multiplicar, ok? Porque, por exemplo, imagina que esse 3 aqui ele tivesse dividido todo mundo que estava na linha dele. Então aí você multiplicaria 2 vezes 3. Aí a resposta seria o seu MDC. Como aqui só o 2 que dividiu os caras que estavam na mesma linha dele, então o nosso MDC vai ser o 2, que nem a gente já tinha observado aqui em cima. Fechou, galerinha? Beleza?
Então, MMC e MDC é isso. Bora fazer uma questãozinha aqui para a gente tentar aplicar esse conceito de MMC e MDC. Essa questãozinha, ela fala bem assim, ó. Em uma apresentação para o lançamento do novo carro de corrida de uma equipe, foi realizada uma corrida inusitada. Três veículos participaram: o carro do lançamento, o carro da temporada passada e um carro de passeio. Então tem três carrinhos aí. Em um circuito oval, os três largaram juntos e mantiveram velocidades constantes. Então eles partiram de um certo momento e os três juntos. O carro lançamento ele leva 4 minutos para completar a volta, porque é o circuito oval, então ele vai ficar rodando lá. O carro da temporada passada leva 6 minutos e o carro de passeio leva 15 minutos para completar uma volta. Então, ó, importantíssimo. Quando você pegar a sua provinha, você vai marcar os trechos mais importantes, beleza? Então, ó, marca aqui, ó, o carro lançamento leva 4 minutos, então o lançamento 4 minutos. Aí, ó, o carro temporada passada leva 6 minutos. E o carro de passeio leva 15 minutos. Então tem três informações importantes aí. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local de largada? Essa questãozinha é uma questão clássica de MMC. E por quê? Porque o MMC está associado a essa periodicidade das coisas. Então, quando elas vão voltar a repetir juntas, ok? Então, um cometa passa a cada 10 anos, outro cometa passa a cada 7 anos. Eles juntos esse ano. Daqui a quantos anos eles vão passar juntos novamente? Então, essa ideia de quando vai coincidir de novo. Então, tá sempre associada à ideia do MMC, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valorizinhos que ele deu. Então, vou pegar aqui o meu 4, 6 e o 15, fechou? E eu vou fazer o MMC entre eles. Eu poderia listar, né? Poderia listar os múltiplos de cada um e ver quais são os múltiplos comuns. Poderia fazer isso? Posso. Mas a gente acabou de ver que tem um jeito muito mais rápido. Você pega e faz a fatoração conjunta deles. 4, 6 e o 15. E bora lá fatorar. Então, vou puxar mais para baixo. Pronto. Aqui a gente vai colocar os nossos números primos, então começa pelo primeiro número, o 2. E aí, quem dá para dividir por 2? Ó, o 4 dá, vai ficar 2, 3, 15 não dá, vou repetir então, né? Divisível, porque ele não é par, ok? Ainda dá alguém por 2? Dá, então vou continuar. 2, aqui chega no 1, o 3 não dá nem o 15, porque são ímpares, fechou? Próximo número primo, o 3. Coloco o 3 porque tem um 3 ali que é divisível, o 15 também. 1 você só vai repetir. O 3 dividido por 3 dá 1, então aqui você coloca o 1. 15 dividido por 3 dá 5, ok? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, o 5 dá para dividir por 3? Não, vai para o próximo número primo, que é o próprio 5, né? O 5 é um número primo, então ele só daria para dividir por ele mesmo, ok? Então, 5 repete os uns, 1, e o 5 dividido por 5 dá 1. Chegou no que a gente queria, 1, ok? Chegou aí você? Para, beleza? Parou. Aqui, ó, o que que você vai fazer? Para saber quem é o menor múltiplo comum entre o meu 4, o meu 6 e o meu 15, eu vou multiplicar esses valores. Vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, ok? 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Escrevendo isso, 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, fica 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, vai dar 60, fechou? Então a resposta aqui é
60. Como o 4, o 6 e o 15, todos eles estão em minutos, essa minha resposta também vai ser em minutos. Então é 60 minutos, ok? Então depois de quanto tempo eles vão passar juntos novamente pelo local da largada? Depois de 60 minutos, ok? É só você pensar, pô, o 4, a cada 4 minutos ele passaria lá na largada. Mas não necessariamente o carro que leva 6 minutos vai passar depois de 4 minutos também. Ele vai passar depois de 6, ok? Quando que eles vão coincidir em tempo? Pô, depois de 60 minutos todo mundo vai estar lá na largada. Beleza? Então esse é o menor tempo para que eles passem juntos os três lá na largada. Beleza? 60 minutos que é a mesma coisa que uma hora, né? Então toma cuidado com essa questão de unidade. Às vezes, pô, vai te pedir em minuto ou em hora. Aí você precisa saber fazer essas conversões, ok? Então, ó, aqui seria uma hora, ok? Se nas alternativas, por exemplo, não tivesse 60 minutos, o que que você ia procurar? Uma hora, ok? Que é a mesma coisa, certinho? Para o vídeo não ficar muito longo, antes de ir para o nosso próximo assunto, a gente vai fazer. Não, não vamos não. O próximo assunto que é frações, mas antes tem essa questãozinha aqui, que a gente vai aplicar outra ideia, né? A gente falou sobre MMC, agora a gente vai ver uma questão que ela aplica a ideia do MDC, né? Então, ó, pensa aqui comigo, uma confecção a rolos de malha com medidas de 12, 18 e 24 metros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Então, ó, o MMC, que nem na questão anterior que a gente acabou de falar, ele trata essa ideia de uma repetição, ok? Ok? Beleza? Então, quando vai coincidir novamente? Já quando que a gente vai utilizar o MDC, maior divisor comum. Então, pensa comigo, vai ser uma situação que eu estou dividindo alguma coisa e eu quero alguma coisa máxima, que nem essa daí que está aparecendo. Então, eu estou pegando esses rolos de malha e eu estou querendo cortar o tecido em pedaços iguais. Então, eu estou tendo essa ideia da divisão, ok? Então, eu estou tendo essa ideia da divisão. Tecidos em pedaços iguais, já marca essa ideia. E, além disso, como que eu vou identificar que é o maior divisor comum? Porque eu quero o maior tamanho possível. Então, tem a ideia do maior e tem a ideia do divisor, ok? E tem que ser comum aos tecidos que eu tenho. Fechou? Então tá escancarado, tá dizendo bem assim, me calcula o MDC. Bora fazer o MDC desses números. Como que a gente vai fazer isso, prof? Como? Meu filho, não tem segredo não. Pega o 12, o 18 e o 24, vai passar régua, ok? Ó, bora faturar os três em conjunto. Então a gente já começa colocando os números primos aqui em jogo, hein? Então, ó, começa pelo 2, 2. Aí faz a divisão. 12 dá para dividir por dá 6. O 18 também dá 9. 24 dá 12, ok? Dá para continuar indo por 2? Dá porque eu tenho 12 ali no meio, né? Então fica. E o 6? 6 é divisível por 2, porque é par, dá 3. 9 não dá, então eu repito, é ímpar. 12 dividido por 2 dá 6. E assim a gente segue fazendo as continhas. Então, seguindo, dá por 2, vai ficar 3, 9, 3. Dá por 2 ainda? Não, próximo primo, 3. Alguém dá? Dá, então vai seguindo. 3, 1, 3, 1. Continua até chegar no 1, 1, 1. Ainda dá por 3, por causa do 3 ali no meio. Vai ficar 1, 1, 1. Aí qual vai ser o nosso objetivo? A gente vai olhar para esses fatores primos, lembra do MDC. O MMC a gente multiplicaria todo mundo. O MDC a gente vai pensar assim, ó. A gente vai olhar para cada um desses números primos e ver se ele dividiu todo mundo que está na linha dele.
Então, ó, esse primeiro 2, ele dividiu todo mundo? Sim, então circula ele. Esse cara aqui, o segundo 2, dividiu todo mundo? Não, ele não dividiu 9. Esse aqui, mesma coisa, não dividiu 9. Esse 3 aqui dividiu todo mundo que está na linha dele? Dividiu. Então circula ele. Circulemos. Aí ó, esse 3, não, então não circula. Então, ó, pronto, acabou. O M D C C entre esses três números, entre o 12, 18 e o meu 24, ele vai ser 2 vezes 3. A multiplicação dos caras que a gente circulou ali. Vai dar quanto? 6. Fechou? Então, o maior divisor comum para esses números é o 6. Então, eu vou dividir em pedaços de qual tamanho? Eu preciso do pedaço de maior tamanho possível. Qual o maior tamanho possível que eu consigo dividir sem sobrar nada? Por 6, ok? Massa, tranquilo? Então, eu vou fechar essa aulinha com essa questãozinha. Na próxima, a gente já vai dar continuidade com essa nossa revisão zona que a gente está dando. Próximo assunto, a gente vai falar sobre o quê? Frações. Então, não perde, dá um respirado, beber uma água, se levantar, dar uma espreguiçada e já bora para a próxima, ok? Vem comigo, vem comigo.